Então, agora vamos para a montagem da parte principal da nossa carteira. Então, a gente pega tecido mais a manta R2, coloca o zíper com o direito para baixo, que é essa parte mais altinha, né? Aqui em uma das extremidades. Importante, se você for fazer com apliques, tá? Que nem aqui eu fiz com aplique, para ele dar certinho os encaixes, a gente tem que respeitar a medida aqui. Então, vou colocar aqui, né? A gente sempre corta um pouquinho maior. Então, a gente posiciona onde a gente quer e corta aqui rente ao meu molde, tá? Essa borda aqui do meu molde. E daí, a hora que eu for costurar o meu zíper, vai dar bem certinho, tá? Se a gente não seguir esse esquema aqui, é capaz da carteira ficar torta se você quiser fazer ela com mais cores. Então, a gente segue esse padrãozinho, tá? De cortar bem retinho essa parte de cima aqui. Deixar bem reta, refiladinha. Então, aqui eu vou colocar a outra parte, tecido mais a entretela, sobre o tecido com a manta, direito com direito. E vou passar uma costura com pezinho de máquina. A gente tomba ela toda pro lado direito depois e passa um pesponto aqui rente à costura. Que daí ela vai ficar assim, tá? Então, vou pegar o meu molde e vou posicionar. Se você quiser, você pode dobrar aqui esse 1 centímetro, que eu expliquei que é para caso você quiser fazer ela com aplique, né? Sua carteira com aplique. Você pode dobrar e vai posicionar aqui no início do tecido, na emenda, né? Daí, a gente faz as marcações dessas 3 linhas e dessas outras 4. Faço o traço aqui com a caneta que apaga. E depois vou para a máquina e passo costura reta em todas elas. Volto para a mesa, pego novamente meu molde e coloco em cima. Vou riscar em toda a volta. Depois de feito isso, vou para a máquina e vou passar a costura de segurança, começando aqui nessa primeira costura e dando toda a volta. Deixar esse ladinho aqui aberto para a gente colocar a parte fêmea do nosso botão de imã. Daí, depois de feito isso, você pode refilar, deixando apenas essa parte aqui, tá? Você refila essa outra parte, o restante aqui da peça. Agora, nessa outra extremidade do zíper, a gente pega um pedacinho de viés, coloca aqui sobre o zíper, deixa bem alinhadinha a borda e passa uma costura com ele aberto, tá? Uma costura com o pezinho de zíper. Depois, a gente tomba ele todo para trás e passa um pesponto rente à borda, como a gente fez do outro lado. Então, eu tenho essa daqui. Tenho essa daqui mais adiantada, que eu fiz as costurinhas. Então, quando você for fazer com recorte, é só sempre respeitar, cuidar para ficar as linhas retas. Então, esse aqui pode ser menor, maior, mas a gente tem que cuidar para seguir um padrão e ele ficar retinho, tá? E como eu falei anteriormente, aqui você, principalmente a parte onde vai o zíper, você deixa bem reto conforme esse molde aqui, tá? Então, feito isso, então aqui a minha dobra vai ser sempre na costura central. Vou colocar aqui pra cima e vou fazer pontinhos invisíveis para prender esse bolso aqui. Se você quiser passar um pesponto, pode passar. Eu não gosto porque daí ele vai ficar 2 costuras aqui na parte de trás. Daí vai ficar estranho. Então, por isso eu prefiro passar pontinhos invisíveis à mão. Então, daí como eu vou fazer? Aqui eu vou já posicionar a outra parte que eu tinha já deixado pronto, o bolsinho de cartão. Vou posicionar ele aqui em cima e vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Depois de costurado, a gente vem aqui e mede certinho como a gente quer deixar a nossa carteira. Então,
Eu gosto de deixar aqui, que a gente tem 4 costuras, né? Essas duas aqui batem e essas duas aqui ficam retinho em cima, ó, pra dar esse acabamento quadradinho na minha carteira, tá? Então, aqui seria a posição do meu botão. Então, ele termina bem nessa linha do nosso molde, né? Que tem as 3 linhas na primeira linha. Então, daí eu venho com a minha caneta e faço um xizinho aqui pra marcar onde vai ser pregada a nossa parte fêmea do botão, tá? Então, depois de costurado, feito os pontinhos aqui, a gente passa o nosso cursor de zíper, prega o nosso botão e depois a gente pode passar uma costurinha de segurança aqui nessa parte também, para fechar o nosso bolsinho. Aqui eu tenho uma já que eu fiz o pesponto, passei o cursor, coloquei o botãozinho, fechei as laterais, né? Passei aqui a costurinha de segurança em toda a volta. Também aproveitei e já preguei o mosquetão aqui do lado. Vai ser bem no centro. Então, a gente pega um pedacinho de viés, dobra, passa o mosquetão e prende aqui no meio, tá? Passa uma costurinha de segurança. Então, agora a gente vai passar o viés em volta dessa peça. Eu tô usando esse da Cinderela. A gente vem aqui pelo lado direito, deixa aproximadamente 2 centímetros aqui da borda, para fazer o acabamento depois. E vou passar uma costurinha aqui de aproximadamente meio centímetro, que seria bem em cima aqui dessa dobra do meu viés. Faço todo o contorno. E aqui no final, a gente deixa também aproximadamente 2 centímetros e corta. Aqui eu tenho um que eu já fiz a costura. Tá? Então, daí a gente vai... Como eu faço o acabamento aqui, ó. Eu dobro primeiro essa parte pra cá e depois eu dobro assim. Eu gosto de fazer o acabamento à mão, tá? Com pontinho invisível, mas teve essa daqui que eu acabei fazendo na máquina e também dá certo, tá? Fiz o acabamentinho dela na máquina e funcionou. Então, você vai prender toda a volta com alfinetes, ou, desculpa, com os grampinhos, né? Coloca o grampinho bem próximo um ao outro. E daí, você vem aqui pelo direito, tá? E vai passar a costurinha rente à borda, tirando os grampinhos conforme for passando. Ele dá bem certo também. Eu gosto do acabamento invisível, tá? Com pontinho invisível. Que nem eu fiz nessa daqui, ó. Essa aqui é todo com acabamento em pontos invisíveis, tá? Mas fica a seu critério, se quiser passar na máquina, você pode. Então, aqui eu tenho 2 finalizadas. Essa aqui eu fiz uma tela C, tá? Você pode fazer, fica a seu critério também. E essa aqui é a sem tela C, lisinha. Então, está finalizada a nossa mini carteira Lua de Lua. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!